Olá, voltei. Eu sou a Gina. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Revolução Familiar do Dr. Daisaku Ikeda. Capítulo: O caminho da felicidade para as mulheres de amanhã. Mulheres de ontem, hoje e amanhã. Creio que as mulheres de hoje são muito mais afortunadas do que aquelas que viveram antes da guerra. As mulheres dos países ocidentais avançados vivem como indivíduos com suas próprias convicções. Mantendo-se firmemente neste fundamento, o individualismo estabeleceu-se entre elas. No Japão, entretanto, a família é ainda considerada o ponto primário focal da vida. Ainda que as mulheres tenham um pequeno poder econômico, há muitos problemas que elas devem confrontar. Até agora, não acredito que as mulheres tenham recebido a medida plena de sua liberdade ou mesmo saibam o significado completo da palavra. Na China, as mulheres que uma vez conduziram uma vida de escravidão obtiveram a independência rompendo suas próprias carapaças. Elas foram capazes de desprender-se das velhas tradições e agora estão conduzindo uma vida de forte confiança. Grandiosa mesmo é justamente essa força jovem. A juventude obtém o poder através do estudo ou da aplicação do estudo. É essencial que todas as pessoas sejam independentes, não dependentes dos outros. Em outras palavras, as mulheres não poderão ser felizes se ignorarem suas próprias capacidades. Na juventude, todas as mulheres são bonitas e vivas, plenas de esperança em relação ao futuro. Infelizmente, há muitas que perdem o encanto em virtude das dificuldades, sofrendo muitos desapontamentos à medida que atingem a meia-idade. Desde que existem muitas mulheres infelizes, hesito em dizer que as mulheres estabeleceram o caminho para a real felicidade. Penso que devemos esforçar-nos para criar uma cultura satisfatória nas nossas vidas diárias. Desistir meramente ou lamentar-se não levará à felicidade. As mulheres devem possuir uma sólida filosofia e uma visão ampla da vida, a fim de progredir vigorosamente em direção às suas metas. É a única maneira de concretizar a felicidade. A sociedade deve ser reconstruída de maneira que as mulheres possam trabalhar de forma feliz nos seus campos escolhidos e obter a liberdade econômica no casamento. Exceto no campo da educação, o sistema social do Japão não estabelece uma condição para as ambições das mulheres de hoje. Há muitas limitações depositadas nas mulheres, especialmente mulheres casadas que tentam obter um emprego. Mas não caiam como derrotadas. É importante para vocês, como mulheres, fazer de tudo para corrigir essa situação pelo seu próprio futuro feliz. Os esforços não devem restringir-se ao poder econômico, mas devem estender-se para acompanhar o rápido progresso cultural de hoje. O progresso econômico e social feito por uma mulher não somente assegurará vidas plenas e felizes para muitas mulheres de hoje, como também incontáveis milhares do futuro. Ai, que lindo! Lembrando que esse livro, né, você que chegou agora, não foi escrito em 1975. Lá, o Dr. Asaki Ikeda é japonês, vive no Japão até hoje. Então, de lá para cá, muita água já rolou, né? E felizmente, para mim, pelo menos particularmente, ter encontrado o budismo na juventude foi predeterminante para eu não perder essa essência, esse vício da juventude, como o Dr. Daisaku Ikeda fala aqui. Uma filosofia forte assegura a felicidade ao longo da vida. Bem, mais um novo subtítulo: O poder da vida interior. Que consciência é necessária às mulheres de hoje para que possam viver como indivíduos? Creio que as sugestões seguintes ajudarão a responder essa questão. Primeiro, as mulheres devem construir um espírito de independência. Se as esposas perdem seus maridos, devem sentir que podem educar seus filhos sem o pavor do sustento da família. A confiança neste fato ajudará a desenvolver uma força econômica vital, através da qual poderão cumprir a tarefa.
Segundo, as mulheres devem estar continuamente, jornais, revistas e bons hebdomadários, na tentativa de as mulheres devem estudar continuamente, jornais, revistas e bons hebdomadários. Tem a menor ideia que significa isso. Na tentativa de desenvolver a habilidade de observar o crescimento do mundo. A informação, unida ao senso comum, acrescentará grandemente a sabedoria como mulheres dignas na nossa sociedade moderna. Terceiro, as mulheres não devem jamais abandonar a disposição para aperfeiçoar-se a fim de que possam desenvolver-se visando as suas aspirações. Uma mulher deve ser perenemente refrescante em pensamento e ação, fazendo todo esforço para trabalhar com o marido, bem como mantendo-se em cadência com o avanço deste. As mulheres não podem permitir-se ficar para trás do desenvolvimento de seus filhos. Como esposa e mães, devem empenhar-se em persuadir seus filhos a estudarem ao menos alguns idiomas estrangeiros, assim como esforçar-se para educá-los em um ambiente correto. Elementos de tédio e depressão são comumente encontrados nas mulheres que levam seus filhos a pensarem e a agirem passivamente. Mesmo que não falem um idioma estrangeiro, não devem tomar uma atitude passiva em relação a isso. Ao contrário, como mulheres, devem ter abundante vitalidade a fim de viver e trabalhar vigorosa e alegremente no lar ou na sociedade. Sem esta vitalidade, estarão aprisionadas às velhas tradições e atitudes feudais. Espero que as mulheres se lembrem que a juventude brota da vitalidade. Elas devem levantar-se com essa convicção para que possam viver de maneira feliz. Fiquei preocupada agora, porque as minhas filhas não gostam muito de língua estrangeira, não. Estamos aqui numa luta boa para elas se interessarem por assuntos do mundo, assim, e ter essas aspirações, né, de ser uma cidadão global, como fala o presidente Queda, cidadania planetária. Mas estou na luta. Novo capítulo. Estejam com o povo, mas jamais sejam arrogantes. 1. Estejam com o povo. 2. Jamais sejam arrogantes. Esses são meus 2 preceitos pessoais. Penso que toda pessoa, mesmo que possa se tornar famosa, deve lembrar-se de que é ainda um ser humano. Acredito que aqueles que se colocaram à parte como uma classe privilegiada, distanciando-se das pessoas comuns, têm causado conflitos e imoralidades na nossa sociedade, criando mútua incerteza e implantadas suspeitas neste mundo. Independentemente da posição ou circunstância de uma pessoa, sinto que é importante viver como uma parte da humanidade, como um membro da sociedade. O indivíduo que não se dá ares de grande importância para impressionar os outros é realmente grande. Se o poder de um indivíduo é limitado, é natural que seja influenciado pelo poder de autoridade de um outro, de uma organização ou de força financeira. Por outro lado, o poder destes 3 também tem um limite. A insensibilidade e a crueldade desses poderes parecem muito maiores do que aquelas possuídas por um indivíduo. Devemos compreender que o poder da natureza humana é ilimitado. Se uma pessoa vivesse de acordo com a natureza básica da humanidade, jamais sofreria da contradição ou corrupção na sociedade. Ao contrário, seria honrada e respeitada entre os outros. Não é? Autorresponsabilidade e, sobretudo, as pessoas se sentem muito mais incapazes, impotentes do que realmente são. Então, o despertar dessa alta potência que a gente tem é muito importante. E eu tenho procurado fazer muito mais esse trabalho ultimamente, despertar a potência e a alta responsabilidade que cada uma
das pessoas têm em relação ao que estão vivendo, sabe? Porque muita gente se acha muito, como é que se diz? Sabe, ao léu, tipo, levada pelo vento, pelo tempo, pelas circunstâncias de uma forma geral, como se não tivessem autonomia ou capacidade pessoal de ter esse controle do leme do seu navio. Então, assumir essa responsabilidade, realmente pegar a direção da sua vida, da sua trajetória, é uma coisa fascinante e que quanto mais a gente como, distribuir, sabe, propagar isso aí, mais força a sociedade ganha em relação às suas essas coisas externas que as pessoas acham que flui muito mais, interfere muito mais a sua vida do que realmente interfere, né? Muito legal. Uma pessoa famosa não será famosa se a palavra famoso for arrebatada. Um poderoso financista poderia terminar sua vida na perda do poder financeiro. Pode-se dizer o mesmo daqueles que conseguiram grande poder através da crueldade. A história do mundo tem comprovado este ponto continuamente. Com certeza, quanto mais poder a gente põe no externo, mais fácil a gente se destrói em relação, por influência externa, né? Se a gente coloca todo o poder para dentro, pode acontecer o que for para lá de fora, que a gente continua bem, plena, como nesse momento, né, de quarentena e tudo. Eu tenho encontrado esse equilíbrio, essa tranquilidade por conta dessa imersão, né, para dentro. Então, é um poder tão grande que a gente ganha que é imensurável, realmente. A fama que tem sido obtida respeitosamente é elogiável. É prazeroso para uma pessoa ter seus esforços recompensados pela fama. Infelizmente, a fama traz às vezes uma tendência de tornar-se arrogante e superior. Neste sentido, a fama é como um vagalume. Ele ilumina maravilhosamente no céu escuro. Sua luz pode ser vista ao longe, mas quando nos aproximamos dele, tomamos consciência da debilidade de sua luz. Os elementos mais bonitos e preciosos são encontrados somente nos ilustres esforços de uma pessoa que qualificam sua fama. Com certeza. Diz o antigo provérbio, uma jornada de 1000 milhas inicia-se com o primeiro passo. Embora uma pessoa seja recompensada com a fama, deve viver modestamente e sem arrogância, a fim de evidenciar ilimitado, infinito humanismo. Não é? Não há dúvida de que essa pessoa estabelecerá uma vida feliz, vitoriosa, sem remorsos. Com certeza, quanto mais a gente se distancia da nossa qualidade humana, se deixando dominar por instintos primitivos, mais longe da felicidade a gente está. É bem assim, intrigante para mim nesse momento, porque existe um princípio budista, um conceito, o preceito dos 10 estados de vida. Os 10 mundos, né, também chamado. E os estados de vida mais baixo, animosidade, ira, fome, sempre me foram assim, como se diz? Sempre foi um sinal de alerta para mim, né? Principalmente a animosidade, porque muitas vezes, quando a gente não pensa, quando a gente não traz para consciência as nossas reações, porque geralmente a gente é reativo, né? A pessoa fala com a gente reage sem trazer para consciência como eu gostaria de estar me comportando, como eu gostaria de estar reagindo àquilo, né? Porque, na verdade, seria receber e não rebater de maneira animal, né? A maneira primitiva de pensar, instintiva, porque muitas vezes a gente acaba sendo instintivo porque não traz para a consciência uma maneira como a gente gostaria de conduzir
a nossa própria caminhada, né? Então, eu sempre fiquei bem ligada a esse instinto animal. Porque imagina, se todas as vezes que a gente tiver sensações primitivas, instintos e pôr para fora, o que, que vai nos diferenciar de um animal irracional? Eu sempre pensava assim, se a gente é o único animal racional, a nossa obrigação é sempre agir pela razão. Assim eu pensava, né? Como é que a gente vai ficar agindo de forma instintiva se a gente é teoricamente racional? E tem também aquele um preceito budista, domine a sua mente, seja o mestre da sua mente, e não o contrário, né? Então, é muito importante a gente trazer para a consciência todos os nossos atos, ações, né? Mesmo que você tenha que respirar fundo, pensar um pouco, contar até 10, né? Como dizem, antes de sair reagindo ou permitindo que alguém estrague seu dia por uma coisa atravessada que ela falou, sabe? Quanto mais a gente conseguir ficar acima, né? Pairando mesmo nessa atmosfera, mais feliz e tranquila e fácil fica a vida, porque eu já não acredito que a gente tem que estar na luta todo dia, sabe? Naquela batalha para sobreviver, para, né, existir, enfim. Então, que tudo venha com facilidade, que tudo venha com leveza. É o que eu desejo para você e que eu desejo para toda a humanidade. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou da mensagem, por favor, curte esse vídeo. Se acha que é relevante para mais alguém, vamos compartilhar. E assina o sininho, tá bom? Um beijo, até mais.